Ah, começamos a gravar. Peraí, Então, não grava boa não. noite. Já estamos gravando. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Sara e Cristina. Cristina, você está chegando agora e eu já estava antecipando para os nossos integrantes da nossa aula de hoje que a gente tem duas missões, né, hoje. A missão de terminar o nosso material lá sobre o processo legislativo, que a gente começou ontem, parou na sanção. A gente vai voltar a ver lá o veto do Bolsonaro para aquela lei, né, que era um projeto originariamente dele, do Executivo, né, com vários ministros auxiliando. Terminando esse material, a gente também realizará, né, a definição dos grupos, né, que farão as avaliações que faltam a gente fazer, sobretudo os grupos que vão fazer a avaliação final, aquela lá de 40 pontos, que provavelmente a gente vai fazer presencialmente, né, graças a Deus, aí no final de junho, tá? Então, deixa eu abrir a tela para vocês, porque eu gosto de compartilhar, né, para que todo mundo acompanhe devagarinho. Deixa eu ver se eu acrescento aqui. Ai, meu Deus. Esse botão aqui sempre me atrapalha. Tá. Nós iríamos ver o que mesmo agora? Que eu acabei me distanciando do foco. Ó, cristão. Cristão de pouca memória. Não é pouca memória, não. A gente tenta lembrar de várias coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, me auxiliem. Eu disse que ia abrir aqui a aba para procurar o que mesmo? Vocês não estão acompanhando? Como é que é, professor? Eu disse que ia abrir a aba para abrir e compartilhar com vocês não sei o quê. Aí eu me esqueci. Ó, você está falando que vai já separar as equipes. Ah, sim. O nosso calendário, tá? Nosso calendário vocês estão visualizando aí, né? A gente entra lá na área do aluno, agenda do aluno, né? Calendário acadêmico administrativo 2020, e é por ele que a gente se baseia, tá? Lógico, a gente vem sofrendo alterações por conta da quarentena, mas vamos lá. Abril, né? Passamos, estamos em maio, né? Aqui já mudou tudo por conta da pandemia. E aqui, ó, dia 30, tá vendo aqui? Dia 30, a gente realizaria os debates. Dia 30, 1, 2 e 3, tá? Com a pandemia, a gente ficou com esse calendário um pouco em prejuízo, né? Por exemplo, a gente bolou fazer uma semana jurídica aqui, mas como é que faz né? Mas isso aqui é dia 22 a 25 de junho, não sei se a gente vai conseguir fazer. De qualquer forma, a gente vai trabalhar com o nosso objetivo de hoje, que é estabelecer a data da apresentação dos debates. Então, a data da apresentação dos debates é a primeira semana de julho, tá? Então, data, vou colocar no nosso grupo, tá? Dos debates. Primeiro a 3 de julho, certo? Vou colocar até aqui entre asterisco para ficar negrito. Tá? Vocês estão vendo aqui, né? Tudo que eu clico, vocês veem aí também, né? Ok? Sim. Tá. Então, data dos debates, primeira 3 de julho, certo? Pela nossa frequência aqui, nós temos condições de fazermos 4 equipes, tá? Até 3 a 4 alunos. Mas deixa eu abrir aqui a minha bússola. Debates. Desempenho, não. Não, desempenho não, sou debates. Debates. Minuta da portaria do Campeonato dos Debates. Noite, manhã. Eita, 2018, cara, faz 3 anos já. Cadê o mais recente? Portaria do Campeonato dos Debates 2019. Tá, vamos aqui. Final de 2019. Certinho. Eu só vou aqui abrir... Professor. Opa.
Pra mim não tá aparecendo nada, não. Só um quadrado preto. É? Deixa eu abrir aqui novamente. Cadê? Tá aqui. Dá pra ver agora? Carregando. Peraí. Agora foi. Agora dá, né? Deixa eu abrir aqui direitinho. Pronto. Debate juiz da FDCOM. Aqui foi do final do semestre, do final do semestre passado. A nossa avaliação final, como vocês bem sabem, vale 40 pontos. Certo? O que mais? Isso aqui eu já tinha passado para vocês, né? Ela vai valer a mesma pontuação, tá? Vai valer para metodologia, ciência política, formação social do Brasil e introdução ao direito. Ok? Qual é a metodologia dos debates? Né? O trabalho escrito, né? Vale 20 pontos. E o debate em si vale 20 pontos. Ok? Vamos ver aqui. Como é que a gente faz o debate? Né? Uma equipe contra a outra. Como é que é essa equipe contra a outra? Né? Vamos supor que a equipe do Bruno enfrente a equipe da Sara. Pelo sorteio, a equipe do Bruno pode pegar a tese, a defesa do tema, e a defesa da Sara, consequentemente, pegaria a tese oposta, ou seja, contra o tema. Bota só isso na cabeça que eu vou mostrar o gráfico para vocês compreenderem melhor, tá? Aí a equipe do Bruno apresenta a tese, a que defende o tema, sempre apresenta primeiro, né? A que vai se opor ao tema, apresenta depois. Então, necessariamente, você vai fazer uma pesquisa contra aquele tema ou a favor do tema, a depender do sorteio, né? Beleza. Os 3 a 4 integrantes lá do Bruno apresentaram. Lembra que a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Eles apresentaram, fizeram a função deles. Entra a vez da equipe da Sara, apresenta, tá? Terminou a equipe da Sara, né? Aí 2 integrantes da equipe da Sara, né, vão enfrentar 2 integrantes da equipe do Bruno, tá? Sempre a equipe do Bruno, como é a tese, vamos supor que seja a tese, a defesa do tema, sempre começa, tá? Então ele, depois dessas apresentações, irão fazer perguntas, tá? Que consiste justamente no debate. Já que eu apresentei o tema, defendendo, o outro atacando, tá? Favorável, o outro contrário. Agora, vamos supor, o Bruno fica e a Sara fica. São os primeiros debatedores. Tá? O Bruno vai fazer uma pergunta para a Sara. Sara, como você, integrante da equipe tal, que é contrário a essa tese, pode justificar, ou pode compreender, ou pode responder para a gente tais e tais questões sobre o tema? Pergunta rápida, né? Até 1 minuto. Aí a Sara tem 3 minutos para formular a resposta dela, né? Aí ela começa, nossa equipe vai construindo a resposta que ela já treinou, tá? Então, as perguntas e as respostas são trabalhadas pelas equipes no sentido de dizer assim, ó, gente, quais são as perguntas que eles podem fazer para a gente? Vamos imaginar, aí você escolhe 10 perguntas e vai se preparar para responder todas as 10. Tá? Normalmente, há provocações para que a pessoa fique nervosa e se desestabilize, ou há pegadinhas. Ou seja, o Bruno vai querer fazer uma pergunta para que a Sara concorde com ele. E ela não pode cair na pegadinha, tem que se sair e continuar a defender a tese da equipe dela. Tá? Então, o Bruno fez a pergunta, a Sara... Presta atenção. Você não, mãe. Pode sentar lá no ponto. Então, o Bruno faz a pergunta, a Sara responde. Depois que a Sara responder, o Bruno conclui. Certo? Fechou a primeira fase do debate. Aí agora é a vez da Sara perguntar. Ô, professor. Aí a Sara vai perguntar... Eu quero perguntar antes da Sara. Aqui. Calma, quem vai escolher o eu... tema? Calma. Não, eu quero fazer outra pergunta. Calma lá, Natiele, calma lá. A gente está aqui explicando a metodologia. Minha internet vai cair e eu não vou estar aqui, é por isso. Tá? Então, qual é a pergunta?
Só quero fazer uma única pergunta. Você vai escolher os temas para todo mundo? Não, é sorteio. Ah, entendi. Tá bom. Tá? A gente vai estabelecer agora as equipes. E eu vou explicar qual é a metodologia da preparação e da apresentação. Então, o Bruno fez a pergunta, a Sara respondeu e o Bruno concluiu. Tá. Fechou a primeira fase. Agora a vez da Sara, né? Preparar a pegadinha dela, que é a pergunta. Ela vai fazer a pergunta para o Bruno em 1 minuto, em até 1 minuto, e o Bruno vai responder em até 3 minutos. Tá? Ela vai fazer a pergunta, o Bruno vai responder. Terminou a resposta do Bruno, a Sara conclui. Terminou a conclusão da Sara? Ótimo. A primeira dupla concluiu o primeiro debate. Aí é a vez da segunda dupla fazer o mesmo procedimento, que é o integrante da equipe do Bruno fazer a pergunta para o integrante da equipe da Sara, o integrante da equipe da Sara responde e o integrante da equipe do Bruno conclui. Aí é a vez, da mesma forma da Sara, né? Do integrante lá, da dupla que faz com a Sara, fazer a pergunta, o integrante da equipe do Bruno responde e o integrante da equipe da Sara conclui. Fechamos o debate. Ok? Então, como é que o debate faz? Como é que ele acontece? Como é que ele se realiza? Primeira, são 2 fases, né? Primeira fase são as apresentações dos trabalhos, um favorável, o outro contrário ao tema. E depois, essas 2 duplas que vão fazer essa troca de perguntas, tá? Para como que uma exigência para a outra equipe para saber, será que eles pesquisaram mesmo? Será que eles sabem do tema? Então, vou fazer perguntas sobre o tema. E como a pessoa pesquisou, ela vai ter condições de me responder. Essa fase é que é a fase da provocação, em que, às vezes, conta o nervosismo ou a pegadinha que a pergunta pode fazer para que o outro integrante perca a estratégia dele. Não, professor. A gente recebe muito assim, ó. Não, professor, eu planejei para fazer isso e acabei fazendo diferente. Claro, porque você se deixou levar pela pergunta da outra pessoa, do seu oponente. Aí aquilo que você planejou, você largou, porque você aceitou o desafio que ele lhe fez. E você caiu na provocação dele. Ou seja, você jogou o jogo dele. Você deixou o seu jogo, que você se preparou, estava tudo arquitetado, abandonou o seu planejamento, o seu treino, para poder jogar o jogo dele, né? E aí é mais fácil você errar, mais fácil você se sair pior, tá? Compreendida essa dinâmica? Sim, professor. Eu só tô com umas dúvidas, mas vou esperar você acabar de explicar primeiro. Tá. Então é o seguinte, ó, como é que a gente fazia, tá? A gente estava fazendo a equipe de 8, tá? Sempre com cabeça de chave, incluindo os demais colegas, certo? 8 equipes, tá? Aí aqui eu faço o quadrangular não. Quartas de finais, né? Quadrangular. Só que aqui, com 8 equipes, eu faço as quartas de finais. Com as 4 equipes, a gente só pode fazer semifinal, tá? Mas eu vou pegar aqui Aqui são os temas que eu já botei lá no grupo de vocês, mas eu vou explicar, certo? E aqui é a nossa tabela, certo? Deixa eu colocar aqui um novo número, para não fazer por cima desse. 2020.1. Tá, vamos lá. Então aqui eu vou apagar, certo? Aqui foi o sorteio do semestre passado que a gente fez. Tá tudo gravado, tá, gente? Tá tudo lá no YouTube. Se vocês quiserem ver como é que o pessoal faz, como é que eles se saem, é só dar uma olhada lá. Mas eu vou explicar bem direitinho aqui para vocês. Como a gente não vai ter 8 equipes, vamos fazer a semifinal. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Não é a equipe vencedora. A gente não teve a disputa anterior, né?
Aqui, equipe, tema. Ok? Tiro vencedora. 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 Aqui eu não sei qual é o tema e nem se é favorável ao contrário, né? Vamos ver nosso calendário. Tá? Afinal, dia 3 de julho. 3 de julho. Tá? Aqui não vai ter como a gente fazer na escola e tal. O que normalmente a gente fazia é na Câmara dos Vereadores, né? Como vocês vão estar cansados de ver lá os vídeos que a gente fez lá no plenário, lá da Câmara dos Vereadores aqui de Contagem, tá? A gente arquitetou fazer semestre passado na escola, né? Aliás, lá na Assembleia Legislativa, tá? Mas acredito que não vai dar certo lá. Se der certo, vai ser na Câmara dos Vereadores. Mas também não sei, porque é ano de eleição, não sei se vai ser fácil para a gente conseguir lá o plenário. De qualquer forma, a gente faz ou lá ou aqui na faculdade, tá? Eu não sei qual é o... Aliás, o tema eu sei, porque a gente já definiu aqui. Não, peraí. Aqui eu vou só... Aqui era porque... Beleza. Vencedor, vencedor, é isso mesmo. Aqui eu não sei se vai ser favorável ou contrário, tá? Primeira semifinal, né, vai ser dia 30. Primeira equipe, segunda equipe, tá. Aqui é dia 30 de junho. Segundo horário. Dia 1º de julho, segundo horário. E dia 3 de julho, que é a sexta-feira, tá? Ótimo. Então é o seguinte, entenderam, né? Essa parte aqui, ó, central, tá? Eu não quero apagar isso aqui, eu vou deixar sem cor. Se der para deixar sem cor, fica melhor. Tá. Vou tirar a cor deles, tá? Para não atrapalharem aqui a nossa visualização. Ótimo. Então, só os coloridos é que vamos utilizar. Certo? A gente tem um F para favorável, O para oposição. Tá? Vamos supor que a equipe do Bruno esteja aqui, a equipe da Sara, né, a equipe da Cristina e a equipe da Inara, certo? Vou lá voltar aqui no nosso referencial, noite, tá? Vamos lá, Bruno. Eu tô vendo o nome, gente, pela linha aqui do Zoom, tá? A Natiele tá aqui também, né? 1, 2, 3, 4... 5. Seguinte. Quem não quer ser cabeça de chave? Todos querem ser cabeça de chave? Alô? É tipo um líder. Roberto, mas o que seria essa... Inara, você não quer ser de jeito nenhum? Quero não, prof. Gente, a cabeça de chave. A cabeça de chave é só você ser o encarregado para me informar quais são os outros 2 alunos que comporão a equipe junto com vocês. Tá? Mas eu vou ter que responder por alguma coisa? Como assim? Tipo assim, responder o grupo? Responder as coisas do grupo lá na frente? Professor, eu posso ser do meu. Eu também posso ser do meu. Claro, então, Natiele, pronto. Resolveu.
Gente, vocês estão muito com medo, gente. É tudo novo. Não é novo não. Desde a primeira aula eu já falo disso. Mostrei vídeo para vocês do pessoal fazendo. Coloquei os links lá do YouTube. Esse aqui é mais antigo que a pandemia. Mas enfim, o Bruno, o que é que vocês vão se encarregar? O Bruno vai trazer mais 2, tá? Nomes dos alunos da sala para se juntar a ele na equipe. Ok? Aqui e acolá pode ter 3, tá? Eu acho 2 ou 3 de vocês podem ter 3 equipes para constituir 4, tá? Então assim, Bruno. Não entendi. Quem é que tu tem mais vínculo lá? Eu falo assim porque fica mais fácil de trabalhar, né? Aí tu fala, não, professor, eu tenho mais 2 lá que eu tenho mais contatos e é mais fácil a gente trabalhar junto. Ótimo, então vocês fazem a equipe. Da mesma forma a Natiele, da mesma forma a Sara, da mesma forma a Cristina. Né? Vocês têm que incluir o grupo 1 é o Bruno mais 2 alunos. O grupo 2 a Sara mais 2 alunos. O grupo 3 a Cristina mais 2 alunos. E o grupo 4 a Natiele mais 2 alunos. Tá? Beleza? Tá, ok. E se eu quiser Beleza. ficar no grupo do Bruno? Você? É porque é o seguinte, eu não tenho aqui outra pessoa para ser cabeça de chave. Mas pode ser, tá? Não tem problema. Entendi. Porque é o seguinte, a prioridade são de vocês que estão acompanhando as aulas. Certo? Vamos supor, então, Bruno, Sara e outra pessoa. Certo? Aí aqui ficaria em branco. Se ninguém se manifestar, eu coloco os alunos que estiverem faltando. Tá? Isso. Porque necessariamente eles vão ter que participar. Se quiserem os 40 pontos, né? Claro. Beleza? Entendeu aí, Beleza. Cristina? A Cristina tá com áudio? Cristina? E se eu quiser ser do grupo do Bruno e da Sara? Sem problema. Mas aí vocês têm que entrar em um consenso, tá? Não, não precisa me colocar aí, não. Entendeu? Não precisa me colocar aí, não. Foi só uma pergunta. É só um exemplo, tá? Sem problema. Ok. Como vocês estão na aula, né? Vocês ficam como cabeça de chave. Ou seja, vocês vão me informar só quais são os alunos para a gente preencher isso aqui. Tá? Semana que vem, a gente faz o sorteio. Que sorteio, professor? Quem é que vai ficar com o tema? Quais são os temas, professor? Eu tenho 7 temas, tá? Beleza? Só que nós vamos trabalhar com esses 2 últimos. O judiciário, aliás, serão 3, né? Por que 3, professor? Tema 5, 6 e 7. Por quê? Eu queria ficar no grupo 3. Ó, temas 5, 6 e 7. Por quê? Vamos supor que aqui seja a... Vamos supor que a gente sorteou, né? Aqui vai ser tema... Vamos supor, tema 5, tema 5, ok? Tema 5, tema 5. Aqui, tema 6, tema 6. E aqui, tema 7, certo? Beleza? Então, Sim. São 3 temas. Vamos supor que aqui seja a equipe do Bruno, a equipe da Natiele, certo? Aqui a equipe da Cristina, contra a equipe dos alunos que sobrarem e forem incluídos, certo? Qual é a etapa agora? Eu vou saber se vocês vão ficar favorável ao tema. Vamos supor que o Bruno seja favorável e o da Natiele oposição. Ok?
F, ó, de favorável aqui e O de oposição. Professor, Beleza? professor, Ah, você podia colocar a Inara no meu grupo, porque a gente tem mais afinidade. Aí depois É? a gente chama os outros para participar. sem problema. Aí já fecha. Exatamente. Então já tem uma equipe definida. Então a equipe do Bruno, tá? Pelo sorteio, pegou o tema 5, tá? Só vai ser sorteado, gente, o tema 5 e o tema 6. Por quê, professor? Porque o tema 7 tem que ficar para... Aí vamos ver qual é o tema. O tema 7 é a atuação... Assim, eu vou ampliar. Do Legislativo de Minas Gerais, tá? No fomento, o que é fomento? Né? Na construção ou na melhoria, construção, né, da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, qual é a atuação do Legislativo? Aí eu posso falar da Assembleia e da Câmara de Contagem, tá? Beleza? Então, a pesquisa será, eu tenho que saber o que é a Assembleia e a Câmara, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Câmara de Contagem, fizeram e estão fazendo favoravelmente à rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ok? Aí, o tema 6 não é esse? Tá? Aí o que é que... Tema 6, ó. O tema 7, né? O tema 5, a atuação do Ministério Público, são os promotores de justiça, né? O Ministério Público na persecução penal. O que é persecução penal, professor? Na elaboração dos processos penais, criminais, né? Contra os acusados, tá? Nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, qual vai ser a tarefa? Tema 5, Ministério Público. Aí eu vou lá. Tema 5, Ministério Público. Então, o que é que o Bruno vai fazer? Ele vai pesquisar a atuação do Ministério Público, certo? E ele vai construir uma tese de que a atuação do Ministério Público é favorável, né? É condizente com o que esperamos, é proveitosa, é satisfatória, né? Dá resultados plenos para o enfrentamento à violência doméstica. Aí a equipe da Netiele, como foi sorteada a oposição, é hipótese, né? A Netiele seria contra. Você não, muito pelo contrário, Bruno, vamos dizer assim, né? A Netiele assume o início da apresentação. Muito pelo contrário, Bruno. O Ministério Público não vem dando conta de tantos processos que há, né, em Minas Gerais e em Contagem, especificamente, né, já que a faculdade está em Contagem, né, dos casos de violência contra a mulher. Há uma subnotificação, mulheres não denunciam. Então, é plenamente claro a deficiência de pessoal do Ministério Público para dar conta de tanto trabalho. Então, no momento em que o Bruno defende que a atuação do Ministério Público está plenamente eficaz e satisfatória, a Natiele não vai ser o contrário disso, não. Ela vai dizer que, olha, embora o Ministério Público trabalhe muito, falta muito a ser feito. E essa necessidade é que o Ministério Público tem que consertar. A deficiência de pessoal, poucos promotores, eles não dão conta, né, de investigarem os casos, de acompanhar os casos, de punirem efetivamente os acusados, já que são muitos processos. Não há uma educação contra a violência. Às vezes, mulheres estão sendo agredidas aqui em Contagem e a gente não recebe a denúncia. Então, muitos crimes passam despercebidos. Então, essa troca é o que vocês vão fazer. Deu para entender? Deu não, professor. Você pode repetir? Ó, Só a parte dos argumentos, caso que a gente vai trocar informação, vai ser tudo pausado, como se fosse um debate físico. Tipo um debate. ora, É um debate. não é tipo um debate. O nosso tema é debate, né?
Então, assim, Sim. o que é que a gente faz? Muito fácil, gente. Só a gente ir lá no YouTube, tá? YouTube lá da faculdade. E a gente tem lá a apresentação. E isso é muito fácil de a gente acompanhar. Vamos ver aqui, peraí. Alterar a conta, deixa eu botar a conta na faculdade. Tá. Deixa eu já ir antecipando aqui também. Aqui vai ser o tema 5, tá? Vocês não estão vendo, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui vai ser o tema 5, tá? Ok? Que é essa a necessidade. O tema 5 é o Ministério Público. A primeira equipe, a primeira dupla de equipe, né? Debate o Ministério Público. Depois, a segunda equipe vai debater o Judiciário. E o vencedor desse confronto aqui, a primeira semifinal e a segunda semifinal, né? As equipes vão fazer vencedor tema 5, vencedor tema 6. Ótimo. E vocês, os vencedores dessas equipes, vão fazer a final falando sobre o tema do legislativo. Tá? O que é que vamos escolher aqui? Só vamos escolher o grupo, a equipe, e saber se é favorável ou contra. Ok? Deu para entender aí? Não? Deu sim, professor. Qual vai ser o sorteio? Eu vou definir quais as equipes vêm para cá, tá? Vamos supor, equipe 2 contra a equipe 4. Aí a equipe 3 contra a equipe 1. Certo? Fizemos o primeiro sorteio. E agora, qual é o sorteio? O sorteio para saber quem é favorável e quem é oposição. Certo? Então vai ser só esses dois sorteios que a gente vai fazer. Qual é o local que a equipe vai ficar? Depois que a gente montar as equipes, né? A gente vai definir se a equipe vai ser favorável ou contrário. Tá bom? E como é que a gente faz o debate? Primeiro debate, Ministério Público. Tá? Quem pegar o tema Ministério Público, Judiciário ou Legislativo, a construção é a mesma. Qual é a nossa tarefa? A gente vai ter que pesquisar a atuação do Ministério Público, do Judiciário e do Legislativo. Certo? Para quê? Para que eu tenha conhecimento da atuação desses três órgãos. Dessas três instituições, aliás. Certo? Para saber o que é que cada uma delas faz ou está fazendo no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Beleza? Já que eu pesquisei e estou sabendo, aí eu vou passar para a fase seguinte. Eu vou construir um argumento favorável ou contrário. Ou seja, dizer que o Ministério Público está... Agora, pergunta para o professor se pode ser de 4, vai ser muito fácil no grupo, tá bom? Como? Está com alguma dúvida, Cristina? Não, eu estou consertando aqui. Eu estou com a Vitória. Você está entendendo isso aqui que a gente está explicando? Sim. Tá. Sara e Bruno, estão entendendo aí? Natiele? Sim. Ô, professor, eu até estou entendendo, só que eu não queria ser cabeça de chave. Você não é, ué. Mas você pode entrar num grupo que eu colocar, né? Entendeu? Entendi, mas é porque pessoas que eu queria fazer grupo, parece que elas já fizeram um grupo. E quem são, ué? Se a gente nem escolheu os grupos, a gente está escolhendo o grupo agora. Então, Uai. Mas, gente, isso aqui é uma atividade. Você não é preso ou amarrado à sua equipe, não. Lembra aqui que a pontuação é pelo desempenho individual. Tá? O trabalho escrito, que é um trabalho conjunto. Beleza? tá, né?
Vocês têm que ter mais ânimo, vocês estão muito assim para baixo. Vocês terem ideia, eu tive aula com o pessoal da manhã que tinham 12 alunos presentes. Aí eu não sei o que está acontecendo com a galera da noite, que o pessoal está desanimado. Tá? E assim, é a mesma aula que eu dou para vocês, eu dou para eles. Inclusive o mesmo conteúdo. Mas aqui, gente, não vai ter nada demais, não. O que é que vocês vão fazer nesses debates? A mesma coisa que vocês estão fazendo nos vídeos. Tá? Só que a gente vai fazer na sala de aula. Né? Se Deus quiser, será possível que a gente vai enfrentar, né, uma coisa pior do que essa? Porque a nossa previsão é a gente fazer um debate dia 30, tá? Dia 1º, pular um dia para que a gente possa fazer a final. Ô, professor. Pois não. Mas e se as aulas não tiverem voltado às aulas presenciais, como que vai ser apresentado esse trabalho? A gente faz como a gente está fazendo agora. Entendeu? Ah, tá. Uhum. A gente faz um debate, né, online, né? Via remota. A gente tem, pelo Brasil afora, gente, várias... como é que é o nome da palavra? Várias sociedades de debates, tá? Muitas faculdades criam a sua sociedade de debates e os próprios alunos realizam debates entre si, como um exercício, certo? E muitas associações dessas, aliás, muitas sociedades de debates, como não podem mais se reunir, passaram a fazer debates online, tá? Junto do debate tem a banca examinadora, que fica observando o desempenho dos alunos, tá? O desempenho das equipes, e ao final fazem a pontuação. A mesma coisa que a gente faz em sala de aula. Tá? Deus o livre aí, se a gente não tiver voltado ainda no final de junho, para que a gente possa fazer esse debate em sala de aula, né? A gente vai ser o jeito da gente fazer via online. Tá? Mas a gente não vai deixar de fazer de jeito nenhum. Ok? Ok. Tá? A gente estuda e planeja como é que a gente vai construir isso na prática. Tá? Mas o formato é igual. Certo? O que a gente faz na sala de aula é aquele leitor de partitura, o microfone, do jeito que a gente fazia na sala de aula no começo. Certo? Aqui, pelo Zoom, é mais fácil porque você nem microfone segura, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem a necessidade de realizar essa atividade. Por quê, professor? Repara que a gente vai passar por 3 temas no debate final e eu ainda vou trabalhar com vocês esses 4 temas, tá? Para fazer a nossa pontuação da segunda avaliação, certo? Então, eu vou trabalhar com vocês a necessidade da rede de apoio psicossocial às vítimas, tá? E muitos já dizem, não só as vítimas, mas também os agressores, tá? Porque se a vítima é a vítima da violência, o agressor é vítima de alguma complicação que fez ou que está fazendo com que ele seja violento, tá? Então, a ótica hoje é não só tratar a vítima, mas também tratar o agressor. Porque se a gente salva a vítima, trata a vítima, o agressor permanece. Ele pode vir a agredir novamente. Então, o foco é duplo. Qual é o trabalho que é feito? O trabalho são com assistentes sociais e psicólogas. Assistentes sociais para saber se há algum complicador econômico, social, na vida da pessoa ou do casal, que faz com que a violência seja desencadeada. E psicológico propriamente dito, para saber se a pessoa tem traço sádico, ou seja, de ser violento e gostar de ser violento, ou qual o complicador psicológico dele que faz com que ele não saiba lidar em um relacionamento amoroso ou familiar, que há sempre conflito, certo? Compreendendo essas atividades, a gente vai observar a importância que esses 2 ramos têm, psicólogo e assistente social,
para o direito. Ou seja, qual é a importância do psicólogo e da assistente social para a polícia militar, para a polícia civil, para o advogado e a defensoria pública, para o promotor de justiça, para o juiz e para a compreensão do legislador. Tá? Ou seja, olha, não adianta você fazer perseguição penal, ou seja, punição penal para o agressor, se a sua condição social e cultural continua a mesma e você vai continuar produzindo homens violentos. Se você não muda ou não trabalha a sua parte educacional, a sua parte cultural, você não vai mudar esse ciclo vicioso de construção de personalidades masculinas violentas. Tá? Então, o que é que o psicólogo e o assistente social vai falar para o legislador? Vocês têm que investir mais em políticas educacionais para trabalhar o homem desde a sua fase infantil, sua fase de adolescente, sua fase adulta. Então, você tem que trabalhar na escola. Então, essas questões sobre violência doméstica, de agressividade, você tem que identificar e tratar na escola. Para isso, eu tenho que investir dinheiro. Para isso, eu tenho que ter psicólogo ou assistente social dentro da escola. Então, eu tenho que fazer concurso. Eu tenho que investir dinheiro nisso. Eu tenho que oferecer para as famílias e para as crianças, os adolescentes, um apoio psicossocial. Tá? Porque muitas vezes a criança não é, mas ele vive em um lar que é violento. E ele tem a tendência de replicar essa violência posteriormente. Então, repara que o apoio psicossocial é fundamental para o legislador definir quais são as políticas que ele vai adotar. Ou seja, quais são as leis, quais são os recursos que ele vai lançar para que políticas públicas, né, medidas sejam tomadas no enfrentamento à violência doméstica. Certo? E, da mesma forma, psicossocial para apoiar o trabalho da Polícia Militar, para que a Polícia Militar melhor entenda e compreenda a razão da agressão. Porque muitas vezes o policial militar, por ser desamparado, ou seja, ele atuar sozinho, ele começa a fazer, às vezes, de psicólogo e de assistente social. Vocês já repararam policiais fazendo vaquinha para comprar a cesta básica? Vocês já viram isso? Sim. Já. Pois é, mas esse não é o papel da Polícia Militar. Tá? Esse é o papel do Estado através dos órgãos de assistência social. Se aquela família está em uma situação de penúria, tá? De, vamos dizer assim, fragilidade financeira, ao ponto de passar fome, vamos dizer assim, é a obrigação do Estado, através do assistente social, né, cadastrá-la nas ações assistenciais, ou seja, destinar cestas básicas para ela. Vocês já viram também, às vezes, policial militar dar sermão em adolescente infrator, em um pai de família que está cometendo crime, assim, de uma forma que ninguém acredita. Aí o policial militar chega e começa a aconselhar. Vocês já viram isso também? Já. Pois é. Eu já. A não ser que o policial seja psicólogo, tá? Ele pode ter uma formação de psicólogo, né? Vai saber. Mas assim, a não ser que ele seja psicólogo, ele não tem instrumentos, ele não tem capacidade, não tem condições de realizar essa atividade psicológica como terapia para outra pessoa. Tá? Porque ele é um profissional de segurança pública, ele é um policial, ele tem que realizar bem aquela função dele. Só que às vezes, como ele é desamparado, ou seja, ele trabalha sozinho e trabalha próximo da miséria, né, das violências, das questões mais complicadas da sociedade, ele às vezes, poxa, se eu não fizer nada, ninguém vai fazer. Só que isso vai acumulando uma carga de responsabilidade dele que ele não dá conta. Tá? Então, assim, é responsabilidade do Estado, através de outro órgão, não da Polícia Militar. A Polícia Militar trabalha em segurança pública, tá? Aplicando a lei penal.
A mesma coisa a Polícia Civil. Certo? Então, daí a necessidade do apoio psicossocial, não só às vítimas, mas que psicólogos e assistentes sociais trabalhem juntamente à Polícia Militar e à Polícia Civil. Não só para o psicólogo atender o policial militar que tenha problema, não é isso não. É na ação dele. Tanto é, gente, que aqui na nossa delegacia, né, e a gente tem a delegada da Delegacia de Violência Doméstica, que é a Melina, nossa professora. E ela tem lá um apoio de um assistente social, trabalhando com ela na equipe dela. Tá? Que ele é que vai identificar quais são as fragilidades econômicas das vítimas. E, em razão disso, fazer os encaminhamentos para que a pessoa tenha um amparo, uma assistência do Estado. Beleza? E aí a gente vai vendo qual é o trabalho da Polícia Militar, qual é o trabalho da Polícia Civil, o que é que eles fazem, quem são os responsáveis aqui, sobretudo em Contagem, qual é a atuação da OAB nisso, tem um processo, onde é que a OAB entra, onde é que a Defensoria Pública entra. Normalmente a Defensoria Pública entra defendendo a vítima e a OAB, o advogado, vai entrar defendendo o acusado. Tá? Porque, como a gente já sabe, para que um processo exista, tem que ter vítima e tem que ter réu, né? Na parte criminal. E para que o processo ande, exista, o réu tem que ser defendido. Tá? Então, a vítima é acompanhada pelo defensor público e o agressor acompanhado do advogado. Só que, às vezes, o advogado ele não tem dinheiro. Aliás, o agressor não tem dinheiro para contratar o advogado. Aí a gente tem uma parte da OAB que faz a advocacia dativa. Cede um advogado, através de uma seleção, né? Gente, quem quer ser advogado ativo? Para quê? Para quando eu precisar, você ir fazer a defesa gratuita de um cliente, ou seja, o cliente não vai lhe pagar, e quem vai lhe pagar é o Estado, depois de um período. Tá? Então, você vai receber do Estado como uma contraprestação ao serviço público que você fez ao defender gratuitamente aquele réu, aquele acusado. Certo? O Ministério Público ele vai acusar o acusado, ou seja, ele vai processar o acusado. O juiz, como você já sabe, vai receber esse processo e vai decidir sobre a condenação ou não do réu. Tá? Para que tudo isso aconteça, gente, eu tenho que ter o apoio do legislador. Para quê, professor? É o legislador que vai liberar recurso para fazer concurso para o Judiciário, tá? Para o Ministério Público, para a Defensoria. É o legislador que vai liberar recurso para o advogado lá que fez a defesa gratuita receber recurso. É o legislativo que vai liberar concurso para Polícia Civil, Polícia Militar, porque ele libera recurso para que o servidor seja contratado e pago. E da mesma forma, o legislativo vai autorizar, né? Isso tudo pela mão do executivo, né? Vai liberar recurso para que o executivo faça concurso contratando psicólogo e assistente social. Ou o legislador vai pressionar o executivo a cumprir a Lei Maria da Penha. Ou seja, vai pressionar o executivo a reduzir os índices, trabalhar para reduzir os índices de violência doméstica em Minas Gerais. Deu para entender o geral? Deu. Deu mesmo? Deu. Tá. Deixa eu aqui abrir. Peraí. Gente, às vezes pode ser sacal, tá? Vocês acompanharem vídeo, né? Mas a gente tem isso muito bem feito, tá? Nas salas de aula, ok? Vamos pegar aqui, ó. Primeira semifinal, tá? Ó. Tá sem áudio, professor. Professor. Dá para ouvir aí?
Tá, não. Não dá? Não. Vai. Deixa eu aumentar aqui. De jeito nenhum. Eu não tô ouvindo nada. Colocando aqui em cima do negócio. Peraí, deixa eu ver aqui agora. Nada? Agora sim. Ó. Isso é a fase de debate, né? Ela pergunta e ele responde. Tá dando para perceber como é que eles estão fazendo o debate? Tá dando aí, gente, para perceber? Sim. Pois é, então não tem nada demais, tá? O que a gente vai trabalhar é a necessidade de vocês pesquisarem. Como vocês perceberam, ele está dizendo aqui que eles apresentaram dados colhidos diretamente da promotora. Então, isso é antes da pandemia, claro, né? Eles foram para a promotoria de justiça, né? Tentar entrevistar a promotora. E não só conhecer a promotoria, o local, né? A sede da promotoria aqui em Contagem, mas conversar com a promotora, conhecer a promotora, o nome, né? E saber dela como é o trabalho da promotoria. Então, eles fizeram essa entrevista, né? Anotaram tudo e fizeram o trabalho deles. Chegando aqui, antes desse debate aí, eles fazem a apresentação. Olha, estivemos na promotoria, em entrevista com a promotora tal, foi nos relatado que o Ministério Público em Contagem está desse jeito. E, em razão dessas informações, podemos tirar as análises de que o Ministério Público está ou não está, né, realizando de forma eficaz o seu trabalho. Se ele não está, qual é a causa? Né? É por falta de trabalho? É por desinteresse? Ou é por falta de pessoal, né, de apoio, de quantidade de gente para dar conta da quantidade de processo? Qual é a razão? Aí ele vai explicar. Tá? Onde é que eu vejo isso, professor? Olha, na página da faculdade, tá? Faculdade de Direito. O áudio tá mudo. Desculpe. Vocês podem pegar, né, a palavra debates FDCOM e pesquisarem no Google, aliás, no YouTube, que vocês vão ver a relação de vídeos que a gente gravou e está lá disponível para vocês pesquisarem. Para que pesquisar, professor? Ora, para saber como é que eles fazem, ou como é que eles fizeram. Não, eles não foram muito bem, não. Eu vou ser melhor do que esses caras aí, do que essa menina aí. Então, eu vou ver como é que eles apresentam e vou tentar fazer melhor. Tá? A razão da gente gravar os vídeos não é a gente expor o nosso aluno. É também. Sabe por quê? Porque esse aqui é o primeiro trabalho que ele faz na Faculdade de Direito, os alunos. E você já tem condições de mostrar, inclusive em uma entrevista de estágio, aquilo que você já fez. Tanto é, deixa eu mostrar aqui para você. Eu já mostrei, né? Um aluno nosso, da equipe dele aqui. Cadê? Acho que é esse aqui. É esse aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se ele assume aqui a bancada. Pronto. Esse aqui, ele mora lá em Esmeraldas. Tá?
colocar aqui. Sugestão de melhoria possível seria a melhora da estrutura, que dentro da legislação é possível, dando maior conforto dentro para um promotor, para ele atuar de forma mais eficaz. Então, a equipe dele foi até a final, tá? E na final, eu convidei os nossos professores para fazerem a banca para avaliar as equipes na final. E o professor nosso, que é o professor Silvério Cândido, ele é procurador da Câmara de Contagem. Aí ele pensou, professor Roberto, esse pessoal está muito bom, senhor. Gostei do desempenho, gostei aí do trabalho deles, da pesquisa, eles foram lá mesmo, sabem o assunto. Então os caras dão conta do recado. Aí o que é que o professor Silvério fez? O convidou para ser estagiário lá na Câmara. Tá? Então ele começou o segundo semestre dele sendo estagiário. Mas por que o professor Silvério fez isso? Olha, eu estou vendo o cara trabalhar. Eu estou vendo o resultado da dedicação dele. Então, não tenho dúvida. Eu colocando esse cara para ser estagiário meu, ele vai dar conta. Claro, ele é estagiário de segundo período. Ele tem limitações jurídicas porque ele não estudou ainda. Mas ele é esforçado. Se eu colocar para ele estudar e realizar tal atividade, ele vai dar conta. Entendeu? Mas só assim, ele só conseguiu esse estágio porque ele foi visto. Ele não foi visto andando pelo corredor, né? Ele foi visto trabalhando. Qual era a missão dele? Pesquisar uma instituição e trazer argumentos para sustentar ou para ser contra a atuação ou o trabalho dessa instituição. E ele foi lá e fez o trabalho, né, que deveria fazer, ou seja, apresentar a pesquisa que fez, demonstrar que sabia o assunto, e tentar, através de treino, né? A pessoa treina, até chegar aí. Nesse dia aqui, por exemplo, eles passaram 2 horas antes treinando, antes da gente entrar em sala. Percebe que a galera vai de paletó, que é o que eu sempre aconselho. Gente, sempre em um evento, assim, de trabalho ou cultural importante, vem bem arrumado, senhor. Vem com a melhor roupa que você tiver para essa ocasião. Porque esse vídeo dele aqui, né? Ele pode ser visto, ele pode apresentar, dizer, olha, qual o trabalho que você já fez? Você é muito novo. Segundo período, não, eu já fiz debate lá na faculdade. Você quer ver? Está aqui um exemplo. Tá? Então, assim, são formas da gente colocar vocês em evidência. Não só desenvolver essas habilidades, ou seja, você chegar aqui, pegar umas anotações que você traz e fazer a sua apresentação. Não é só para ganhar ponto, tá? O ponto aí é só um estímulo, beleza? E porque a gente tem que cumprir a distribuição de pontos em razão do cumprimento de um trabalho, de uma tarefa, certo? Mas o que é que a gente busca com isso? Pessoal, vocês inventaram isso aí para quê? Qual é o objetivo? Tá, eu já entendi que é para eu saber pesquisar e fazer um trabalho escrito e depois saber sustentar isso oralmente, né? No gogó. Mas não é só isso não, tá? Claro que isso é a base. Porque você demonstra para quem quer que seja que você sabe pesquisar, você sabe fazer um trabalho escrito e depois você sabe apresentar esse trabalho escrito oralmente. Você tem essa desenvoltura. Não é porque você nasceu gênio, porque você se esforçou, você treinou para isso. Então, quando você faz isso, você demonstra dedicação, compromisso. Que é o que todo mundo quer de alguém que é contratado. Eu quero capacidade dele, então o cara sabe estudar, sabe pesquisar, sabe analisar. Certo? E eu sei que ele vai se empenhar para dar conta a uma atividade que eu entregar a ele. Lembra naquela nossa aula da semana passada, quando a gente analisou a sentença lá do juiz, a decisão judicial? Ora, o juiz, para produzir aquela decisão judicial, ele vai pesquisar. Ele não sabe daquilo de antemão, não. Não, professor, mas ele estuda tanto. Mas não dá para saber de tudo. Quando você pega um tema que é novo, por exemplo, pandemia, como é que eu vou decidir judicialmente argumentando a pandemia? Isso nunca nem existiu.
Ué, eu vou pesquisar. Vamos pesquisar? Vamos pesquisar. E o juiz, que é juiz federal, ele faz isso e coloca na sentença dele, na decisão dele. É claro que a gente também pode fazer isso, né? É claro que ele, o aluno, tanto do primeiro quanto do 10º período, vai fazer isso. E não é só o aluno, não. O advogado, o profissional vai fazer isso. Porque o nosso trabalho, para ele ficar bem feito, ele precisa de pesquisa. Precisa de trabalho, né? Você vai pesquisar, né? No livro ou na internet, em livro digital, você vai buscar quais são os melhores argumentos para você sustentar aquilo. Tá? Então, toda essa construção, desde dessas nossas aulas de passo a passo, né? Eu vou aqui trabalhar com vocês na aula passada e agora o processo legislativo. Para quê, professor? Para que você entenda o que é, aí eu vou abrir novamente lá, o que é que o legislador vai fazer. Ou qual é o trabalho que o legislador tem para ele aprovar uma lei. Tá dando para entender? Tá. Tá dando para entender. Tô entendendo tudo. Tá entendendo tudo, Natiele? Uai, a Sara saiu? Pra te falar a verdade, não tô entendendo nada, mas depois eu vou atender a aula. Mas o que é que você não está entendendo? Não entendeu A nada? senhora teve um compromisso. Não entendeu nada até agora? Não, entendi isso. Ah, mas você não entendeu nada? Eu entendi, mas não entendi. Eu entendi essa parte aí que você explicou. Beleza. Alguma pergunta sobre essa questão? Nenhuma pergunta, gente? Eu não tenho, não. Nenhuma pergunta. Nenhuma? Bruno? Eu tenho, mas eu tenho 3 perguntas. Vamos lá. Estava esperando um momento. Caso no debate ocorra ofensas ou algo assim, os Perde ponto. Perde ponto. Porque o que a gente quer é qualidade, né? Não é ataque. O que a gente quer é que você apresente, a gente apresente com qualidade o conteúdo que foi pesquisado, tá? Porque o debate é debate de qualidade, né? Não é debate de mera disputa para você provocar de forma desnecessária o outro. A provocação é no sentido de... Mas o outro seria quem? O colega de classe ou... Colega de classe. Tá. A gente não vai debater, né, com um colega de classe? Ué, mas por que eu vou ofender ele? Não, às vezes já aconteceu do pessoal ficar nervoso, tá? Com algumas indiretas, dizendo, não, parece que o colega não pesquisou, parece que o colega não estudou direito, né? Por que você vai falar isso? Aquelas alfinetadas, isso aí pode, né? Mas em cima, tá. A Natiele disse que, vamos dizer assim, que a Natiele fala assim, não, parece que o Bruno, o colega Bruno, não, o doutor Bruno não estudou direito a questão, porque ele está apresentando dados que não batem com a realidade, que não têm como ser sustentados. E, em razão disso, eu vou demonstrar a falha do colega. Aí o colega, poxa, como assim falha? Não falhei não. Aí ele pode ficar, de uma certa forma, desestabilizado em razão da provocação, tá? Mas é uma provocação de forma indireta, em cima do argumento. Tá? Isso aí é onde anda. Tudo certo aí? Tudo certo. Então, para de olhar, fala um primeiro. Tá. Então é o seguinte, essa parte está compreendida, né? O que é que eu preciso de vocês, né? Que definam as outras equipes. Tá? Porque a equipe 1 já está definida. Certo? Não, a equipe 1, o Bruno tem uma coisa a dizer. Ô, professor. O grupo 1, a gente estava conversando aqui, vai ficar Sara, Inara, Ana e Natiele. 2 dias de viagem. Não entendi. Vai trocar uns integrantes. A gente estava conversando aqui no WhatsApp. Deixa para decidir depois, tá? Amanhã vocês amanhã vocês me enviam isso, tá? Não deixa para não decide logo agora de pronto não. Pensa direitinho, vê o que é que vai ter que fazer,
A gente vai ter que apresentar um trabalho escrito, tá? Do mesmo jeito que a gente está fazendo, só que agora em equipe. E em razão de ser por equipe, então ele tem que ser mais rico, tá? E são 3 trabalhando no trabalho, então ele tem que estar melhor, né? Beleza? Melhor do que aqueles que vocês estão entregando. Ô, Roberto. E vocês vão melhorando. Pois não. O grupo tem que ser de 3 ou de 4 pessoas? No máximo 4, é. Entendi. Mas é porque a gente já tem um grupo formado, a gente já conversou no grupo da sala aqui. Então, vocês colocam lá no grupo lá do WhatsApp qual é o grupo, tá? Tá. Pensa direitinho, Entendi. se já tiver decidido, coloca lá no grupo, tá? Mas lembra que o grupo 1 é encabeçado pelo Bruno, o grupo 2 aqui está em branco, o 3 é pela Cristina e o 4 é pela Natiele. Por que eu coloquei isso aqui? Porque são vocês que normalmente estão na sala de aula, né? Aqui na sala de aula nossa. Tá bom? Tá. Beleza? Então, vocês pensem aí e me mandem os grupos amanhã, tá? Alguma dúvida mais, gente? Porque como isso é importante para a gente e para vocês, né, a gente pode estender aí nessa análise e deixar o nosso conteúdo para a aula de quinta-feira. Aliás, de quarta-feira, que é o término lá do processo legislativo. Aí, portanto, a gente encerra essas explicações quanto a essas nossas atividades futuras. Por quê? Porque para a nossa segunda avaliação, eu vou trabalhar esses 4 tópicos com vocês. Certo? O que é que vocês vão ter que fazer? Chafurdar os sites, já que a gente não pode ir fisicamente lá, né? Chafurdar os sites das instituições. Por exemplo, o que é que uma instituição de apoio psicológico e de apoio social faz em uma cidade? Eu vou ter que saber. Eu tenho apoio psicossocial, por exemplo, em vara da família, no judiciário. Né? O que é que eles fazem? Eles são importantes para o direito? Ou o juiz não precisa de um apoio de um psicólogo de uma assistente social? Para você ter ideia, em vara de família, quando há separação do casal e há disputa pela guarda, né? Há uma equipe psicossocial que, quando necessário, entrevista as crianças para saber se as crianças não estão sendo pressionadas a ficar ou com um ou com o outro, ou dizer que quer ficar com um ou com o outro, tá? Então, a equipe multidisciplinar é a equipe que é formada por mais de um profissional, né? Normalmente é um psicólogo e um assistente social. Eles vão entrevistar a criança, vão entrevistar o casal para poder fazer um laudo e passar para o juiz, para que o juiz possa decidir com mais segurança. E, poxa, essa família aqui está em litígio. Qual é a razão do litígio? Quais são as consequências desse litígio para as crianças? Então, nessa separação, quando eu vou estabelecer a guarda ou a visitação, né, ela pode ser tranquila, né? Dividir o tempo entre o casal, pode ser mais livre, ou não, o homem diz que a mulher é histérica, a mulher diz que o homem é violento. Enfim, quem deles tem a razão? Né? Como é que eu vou saber disso? Aí é onde entra a equipe psicossocial, para poder fornecer esses dados que o juiz não tem e às vezes não tem outra forma de saber. Tá? Como é que eu vou saber quem é que está dizendo a verdade? Ou pode até os dois estarem dizendo a verdade, mas quem é que está exagerando? Então é aí onde entra a psicossocial para o apoio do trabalho, tá? Ou seja, é do trabalho da Polícia Militar. Ele é um auxiliar do policial para a compreensão daquela realidade. Um auxiliar do promotor de justiça, um auxiliar do juiz, certo? E aí a gente vai analisando instituição por instituição, do mesmo jeito que a gente está fazendo lá com esses nossos vídeos, tá? Só que agora aqui é a realidade de uma instituição. E qual instituição é essa? A nossa instituição aqui de Minas. E dessa instituição de Minas, a que atua em Contagem. Tá? Por exemplo, eu vou pesquisar a Polícia Militar? Vou. Mas eu vou pesquisar aquela que atua em Contagem nessa questão da violência doméstica.
Da mesma forma a Polícia Civil, da mesma forma a OAB e a Defensoria Pública. Claro que a Defensoria Pública é de Minas. Só que o meu interesse é a Defensoria Pública que está atuando aqui em Contagem. Certo? Ok, gente? Tá dando para entender aí? Sim. Tá. Tá dando, né? Então a gente vai construir aqueles nossos pontos em cima de trabalhos que vocês vão fazer de forma individual, tá? Em cima dessas instituições aqui. A equipe, tá? E aí, quando a gente fizer esses trabalhos, vocês vão ficar muito mais amadurecidos nessa questão da violência doméstica. O propósito é esse, tá? Preparar vocês para, quando chegarem aqui, na atuação da equipe, vocês darem conta de fazerem não só o trabalho escrito, mas darem conta de fazer o debate. E um debate de qualidade, tá? Não é aquele debate que você faz lendo, não, tá? É aqui, na Câmara, tá? Você pode até pegar um papelzinho aqui, né? Opa, peraí, segundo a lei, você está aqui, né? Eu estou debatendo com o Bruno. Não, caro colega, a lei 12.130 afirma isso. Então, assim, eu pego a cola, né? O folheto que eu tenho, das minhas observações, só para me auxiliar a colocar, tipo assim, segundo o autor Reinhold Zipelius, né? Na página, tá lá, na página, né? 46, os princípios fundamentais da justiça relacional dizem respeito à relação jurídica entre os membros individuais da comunidade. Vamos supor que eu quero fazer essa citação. Aí eu uso o livro. E eu uso a citação, eu vou ler. Mas é só essa partezinha. Depois eu volto para o debate. Entende? Então a gente vai trabalhar tudo isso. Para que você tenha essa habilidade para construir um debate de qualidade. Um debate já com uma certa maturidade. Que eu garanto que vocês já estão absorvendo, de uma certa forma, essa maturidade com os vídeos que vocês estão produzindo. Que vocês produziram. Tá? Quais são as outras dúvidas? Hello? Vai ser debate por dia ou vai ser tirar um dia inteiro para finalizar os debates? A gente já falou isso, ó. Deixa eu abrir aqui de novo o nosso calendário. A gente vai ter um debate dia 30 de junho, né? Sobre o Ministério Público. Dia 1º de julho, sobre o Judiciário. E como vai ser os temas? A gente vai escolher? Os temas? Isso. Não, os temas já estão escolhidos. A gente não mostrou agora? São esses 3 últimos temas aqui, ó. Ministério Sim, Público. mas aí cada um desse aí vai ficar com um grupo, né? Aí é pelo sorteio. Tá? Vocês vão me enviar... Vocês vão me enviar aí os nomes das equipes, tá? E aí, eu ou a professora Cida podemos sortear, porque, ou seja, eu vou pegar um papelzinho aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês, gente. Vou colocar aqui dentro do saquinho, vou chacoalhar. Vou tirar aqui o nome, aí eu mostro. Nome tal, equipe 1, vamos dizer assim, né? Aí eu vou lá, equipe 1. Ótimo. Chacoalhando de novo. Qual é o que sai? 3. Vamos dizer, né? Aí eu vou lá, 3. Pronto. Temos as 2 equipes do nosso primeiro debate. Agora eu vou sortear quem é que vai ser favorável ou oposição. Mesmo jeito. Aí eu, se aqui é oposição, o outro necessariamente é favorável. Certo? Aí, agora vamos ver quem é que fica aqui nessa ordem. Vamos lá. Aí, equipe 2. Aí, necessariamente, a outra é a 4. Aí, agora eu vou saber quem é a oposição ou quem é favorável, tá? Vamos dizer que aqui eu sorteio aqui, né? Favorável. Vai lá. Aí, claro que a outra é oposição. Certo? Então, já fiz o sorteio. Vamos supor, né?
eu tenho aqui a equipe 1 e 3 trabalhando o tema 5, Ministério Público, e a equipe 2 e 4 trabalhando o tema 6, que é o Judiciário. Então, a equipe 1 e 3 vão pesquisar a atuação do Ministério Público e a equipe 2 e 4 vão pesquisar a atuação do Judiciário, já sabendo qual é a tarefa deles. Eu vou pesquisar o Judiciário, mas eu vou ser contra, vou ser crítico do Judiciário, da atuação do Judiciário. Ou seja, o Judiciário não está dando conta, ele não está protegendo devidamente as vítimas, porque ele não está condenando, não está realizando a prevenção, deixando a pessoa presa, por exemplo, o acusado, o agressor. Né? Ele não tem mecanismo, por exemplo, como uma tornozeleira eletrônica. Né? Ele não tem força para garantir a segurança da vítima. As vítimas estão morrendo. Aí o outro, não, calma lá, colega, não é bem assim. O judiciário está fazendo sim a tarefa deles. Tantas decisões, tantas condenações, tantas medidas de afastamento do agressor do lar. Isso está acontecendo aqui em Contagem. Acontece em Minas, eu tenho os dados, eu tenho os números. Então vocês vão trocar essas informações e com essas informações as análises que vocês podem fazer sobre o tema. Tá? Ok? Ok. Ok, mas qual a mais dúvida? Também tem uma dúvida. Vamos lá. Caso ocorra, tipo, tem que ser demonstrações jurídicas ou eu posso pegar a pessoa e usar como exemplo? Tipo, jurídicas. Você só vai pesquisar a lei. Que lei é essa? A lei tal, número tal. Qual é o artigo? Artigo tal. Entendeu? Eu pesquisei o Ministério Público. O Ministério Público aqui em Minas, ele é regido pela lei orgânica tal, pela lei complementar tal. Eu tenho tantos promotores aqui em Contagem. A promotora responsável pela promotoria de vara, aliás, pela promotoria de combate à violência doméstica é a doutora tal. Né? Eu, inclusive, porque nós não podemos ir pessoalmente lá na promotoria, mas eu liguei para lá, falei com a atendente. Né? Ou eu assisti aos debates da FDCON no YouTube sobre a mesma temática. E eles repassaram esses dados do semestre passado. Com esses dados, né, nós já ficamos satisfeitos ou ficamos chocados. E, em razão disso, ligamos lá para a promotoria, para tentar falar com a promotora, nem que seja pelo telefone, para saber se ela poderia nos fornecer esses dados com uma entrevista rápida. Eu fiz um questionário, vou fazer isso com ela, vou tentar pelo menos. Né? E se você não conseguir, você diz, não. Ligamos várias vezes para a promotoria e não conseguimos esses dados. Então, como é possível, aí você pode até falar isso, como é possível a proteção à vítima? Porque poderia ser a vítima ligando para lá. Se a gente não consegue falar pelo telefone com o pessoal de lá. Como é que a vítima, então, vai conseguir? Será que realmente ela está sendo atendida pela promotoria? Ou então você vai, não, muito pelo contrário, fomos muito bem atendidos. E isso é um sinal claro e evidente da plena acessibilidade que a vítima tem à promotoria. A promotora é acessível. A vítima pode ligar para lá e pode conversar com ela. Pode denunciar, inclusive. Então, você, com essas pesquisas, você tem condições de mostrar o que é feito. Entende? E aí a gente vai treinando vocês, vai dando dicas para saber, para facilitar esse trabalho de vocês. Pessoal, eu estou tendo dificuldade, eu não estou conseguindo acessar esses canais, como é que eu faço? Né? Aí eu vou dando dicas, ok? Quem mais aí, gente? Bruno. O Bruno é que está apresentando mais aí as dúvidas, mas podem passar também, gente. Pode até a Inara fazer aí a velha... Eu tenho uma dúvida. A velha pergunta por escrito. Pois não, Brenda? É o seguinte, é porque eu perdi o começo da aula, às vezes o senhor falou, mas eu não escutei. Tá, mas pode vai ser o mesmo tema para isso. Dois grupos para eles debater o contra e o a favor? Isso, é o que eu tinha acabado de falar agora, Breno. Ó, vamos supor, né,
A equipe do Bruno é a equipe 1. Vamos supor que a Brena seja a equipe 3. Certo? Aí eu, nesse sorteiozinho que eu vou fazer, sorteei a equipe 1 e logo após a equipe 3. Você faz parte da equipe 3, tá? Como foram os primeiros a serem sorteados, vocês vão debater o tema 5. O tema 5 é Ministério Público. O Ministério Público é a promotoria, né? Os promotores de justiça que atuam nos processos criminais. Aí qual vai ser o papel da tua equipe, Brena? Vamos supor que eu coloque aqui que o Bruno é oposição e a Brenda é favorável. FO por causa disso aqui, tá? Oposição e favorável. Oposição ao tema, favorável ao tema. Favorável aqui o tema sempre é a atuação correta, adequada da instituição. Se, Brena, você pegar o Ministério Público e você pegar sendo favorável, o que é que você vai fazer? Você vai pesquisar o Ministério Público, né? Aqui de Minas Gerais, saber qual é a equipe do Ministério Público aqui em Contagem, né? Que atua nessa questão da violência doméstica. E você vai tentar, de alguma forma, colher essas informações, seja pela internet, seja pelo YouTube, com as entrevistas que a promotora já deve ter dado. Aí você vai trazer para a gente quem é a promotora, qual é a equipe que a promotora tem, como, por exemplo, eles estão trabalhando nessa pandemia, como é que está sendo o atendimento das vítimas, como eles estão suprindo, né, os processos, dando conta dos processos, como é que está sendo esse trabalho. Né? Aí você vai pesquisando. Pessoal, não estou conseguindo acesso, não estou conseguindo falar com ninguém, está horrível, está difícil demais. Não, vamos tentar, está aqui os telefones, vai ligando aí. Liga de manhã, liga de tarde, liga na terça, liga na quarta, liga lá na ouvidoria do Ministério Público para saber como é que está sendo o atendimento e você vai tendo essas informações, você vai tendo esse contato. Para que você perceba qual é a dificuldade que uma vítima pode ter em entrar em contato com a promotoria. Aí você pensa, poxa, se eu estou tendo esse trabalho todo, imagine a vítima. Como é que a vítima está tendo acesso à promotora? Como é que ela faz para poder denunciar? No caso, por exemplo, vamos dar um exemplo igual eu tivesse nesse grupo aí favorável. Eu poderia trazer um caso real que tivesse sido ajudado pelo Ministério Público. Exato. Ou se eu fosse da oposição, eu também poderia trazer um que não errado. Teve a ajuda certa e por isso. Exatamente. Pode trazer um caso assim também? Não, aí é sinal de que você pesquisou. É tão verdade o sucesso da atuação do Ministério Público aqui em Minas Gerais, você é favorável, né? Do sucesso, então. Do sucesso do Ministério Público de Minas Gerais. E temos muitos casos que poderíamos trazer aqui para demonstração. Mas como o nosso tempo não permite, eu quero trazer apenas um caso e queria que vocês, né, os doutores, né, a plateia, ouvisse e prestasse atenção, porque é um exemplo de conduta profissional. Promotora tal, atendeu fulaninho tal no dia tal, ela era agredida pelo senhor tal, e o processo desencadeou desse jeito, né, fazendo com que o agressor fosse punido de uma forma rápida e a vítima preservada e colocada em uma situação de segurança. Os filhos dela receberam um amparo social porque a promotoria encaminhou o nome deles para a inclusão nas linhas de assistência do Estado. Então, a atuação do Ministério Público foi muito importante para essa mulher e para a família dela. Né? Não só para resguardá-la das agressões, mas também para punir o agressor, porque ele cometeu um crime. E não só o crime tem que ser punido, mas a vítima tem que estar não só segura, mas a sua família resguardada, sobretudo financeiramente. Porque muitas das vezes, gente, a violência doméstica, ela rompe não só a relação, tá? Mas o equilíbrio daquele casal. Um, que é o agressor, vai preso. O outro, que é a vítima, normalmente a mulher, né? A mulher dele, a vítima, que também tem pai e filho, tá? Não é só o marido e mulher, não. É pai e filho porque é familiar também. Mas vamos supor o casal. Além do relacionamento ser rompido, aquele homem que, bem ou mal, poderia sustentar a família, ele é preso. A mulher que tem os filhos, como é que ela ficaria nessa situação? Claro que ela tem que se sair da violência. Mas como é que ela daria conta de superar esse trauma, do rompimento da separação, né? Da violência que ela sofreu,
da necessidade de tranquilizar os filhos, não só dar um futuro mais, ou um presente mesmo, mais tranquilo. Eu tenho que ter renda, como é que eu faço? Se eu não tiver renda, quem é que vai me ajudar? O Ministério Público foi fundamental nisso, aí você pode trazer, foi fundamental, está aqui o exemplo. Então isso traz para quem está ali ouvindo, para quem está ali acompanhando, uma certeza, uma segurança de que você pesquisou. E de que, no mínimo, você compreende perfeitamente o papel e o trabalho que o Ministério Público realiza. Porque esse é o nosso compromisso, né? Trazendo esse tema. É para que você conheça não só a instituição, o Ministério Público nesse caso, mas para que você saiba a forma que ele trabalha. Porque você pensa, poxa, eu queria ser promotora. Aí você, nossa, eu não sei nem como é que a promotora trabalha. Eu vou pesquisar. E nada melhor do que essas temáticas para que você conheça essas instituições. Beleza? Beleza. Certinho? Cristina Sim. e Bruno, alguma dúvida a mais? Não, professor, tá tranquilo. Tá tranquilo? Cristina, tudo tranquilo aí? A Inara tem que fazer pergunta por escrito, ou então tem que fazer o dedinho lá de ok. Para mim tá tranquilo, professor. Tranquilo mesmo, Inara? E a Cristina aí, tá ok? Sara, você saiu a Sara saiu e entrou novamente. Tá dando para acompanhar, Sara, nesse momento que você entrou? Professor, é a minha, luta diária. Mas eu acredito que sim. A Natiele tá me passando aqui, mas aí na área, no meu privado, a gente já tá olhando já. A Natiele acompanhou pouco, tá? A Inara que tá acompanhando desde o começo junto com o Bruno. Entendi. Uai. A gente não pode, gente, cair na tentação, se é que isso é tentação, de achar que a gente dá conta de assistir um filme pegando só partes dele. Ou achando que dá conta de uma aula pegando só algumas coisas. Tá? Porque as dúvidas e as explicações que a gente vai fazendo depende de um contexto para ser compreendido. Tá? Mas vamos lá. Brena, você ia dizer que tinha uma dúvida ainda? Sim. Esses debates vão durar uma aula inteira ou tem minutos, é cronometrado? Não, a gente tem 3 minutos para a apresentação de cada integrante. 3 minutos, tá? Para que você possa desenvolver bem aquilo que você pesquisou e aquilo que você tem para apresentar. Isso é na primeira apresentação da equipe. Nos debates, tá? Quando 2 duplas vão fazer o debate, tá? A pessoa que pergunta tem até 1 minuto, a pessoa que responde tem 3, até 3 minutos para responder, e aquele que vai concluir também 3 minutos, tá? Então é 1 minuto para a pergunta, 3 para a resposta, 3 para a conclusão. Depois a pessoa que respondeu, né? Eu tenho 2. Vamos supor, Brenda e Sara, tá? A Brenda pergunta para a Sara. A Brenda tem 1 minuto. A Sara tem 3 para responder. Depois que a Sara responde, a Brenda tem mais 3 minutos para concluir. Ótimo. Fechamos essa primeira fase. Depois é a vez da Sara perguntar. A Sara tem 1 minuto para perguntar. Aí a Brenda vai ter 3 minutos para responder. E a Sara 3 minutos para concluir. Concluiu? Fechamos a segunda fase do primeiro debate? Ótimo. Aí vai a segunda dupla para fazer o mesmo debate. Com o mesmo tempo. A segunda dupla terminou, está encerrado o debate. Tá? Então isso não dura mais ou menos 1h30. Por quê? Janela aberta aí. Porque depois que vocês fizeram o debate, os professores que estão acompanhando na sala de aula o debate de vocês vão fazer as anotações da avaliação, tá? A gente vai trocar aqui as notas, vamos chegar ao somatório das notas, a média, tá? Vamos supor que seja eu e mais 2 professores. Ou eu e mais 3 professores, tá? Nós fazemos as notas, somamos todas as notas, a gente faz a média das notas que a gente atribuiu, para saber qual é a pontuação de cada equipe. Aí a gente pode, em um detalhe, tá? A gente
atribuir uma nota melhor para uma equipe que vai ser ganhadora. Vai ser vencedora e vai fazer a avaliação final, aliás, o debate final, que é do legislador, tá? Aí a equipe que foi derrotada, para que ela não perca ponto, ela tem que assistir o debate final, tá? Não é porque ela perdeu, perdi, não tem mais nada a ver com isso. Não. Ela vai ter que acompanhar sob pena de perder ponto. Beleza? Aí E quem ganha, ela ganha mais pontos? Não, quem ganha sustenta os seus pontos, porque ela vai fazer a apresentação, tá? Aí, a gente não quer imaginar que a gente vai fazer um debate virtual, tá? A gente está tentando não, né? Acompanhando aí as notícias para ver se a gente retorna em junho as nossas aulas, né? Retornando às nossas aulas em junho, né? Se Deus quiser, tudo volta ao normal, pelo menos para a sala de aula. Normal não, né? A gente usando máscara, né? Vai lá, gente, boa tarde, aqui professor Roberto para mais uma aula, todo mundo de máscara, né? E eu vou ficar olhando para vocês para ver se vocês tiram a máscara na sala de aula. Enfim, o que a gente busca é a sala de aula para que a gente possa fazer uma construção mais real do debate. Porque, às vezes, o que o debate mais pega é no seu nervosismo, tá? É você, como a gente fez na sala de aula, né? Eu chamar você lá para frente e você falar, com as pessoas ali olhando. E, às vezes, é isso que, às vezes, complica o debatedor, né? Complica para aquele que está realizando a sustentação oral. Beleza? Beleza. Tudo certo, Sara? Tudo certo, Inara? A Inara faz um joinha. Tudo certo, Bruno? Beleza. Belezinha, belezinha? Olha, para você ver, ó, só para explicar essa atividade, a gente passou 2 aulas, gente. Tá? Ou seja, é muito claro para mim, porque a gente já faz anos que está nisso, né? Só que para vocês que estão chegando na faculdade, porque eu acho que eu não quero falar das outras faculdades, mas a gente realiza essa metodologia no primeiro período. As outras não fazem isso, tá? Então é novidade mesmo para todo mundo. Mas assim, eu garanto que quando você passa por essa metodologia, você se transforma em um profissional mais leve, sabe? Mais seguro. Você tem a ciência, a compreensão que você dá conta para fazer algumas tarefas, alguns trabalhos e sustentar oralmente esse trabalho. Semestre que vem, no segundo semestre, vocês vão fazer o júri. Tá? O júri é um pouquinho mais esquentado. A galera troca muito mais provocação, sabe? E basta vocês assistirem os vídeos dos júris e dos debates que a gente já fez, para que você tenha segurança nessa metodologia que a gente aplica, né? E aplica com muito êxito, porque a gente vê mesmo o desempenho dos alunos, vê muitos alunos brilhando, a gente, poxa, a gente já, muitas vezes os professores se olham, né? Surpreendido pelo desempenho do aluno, você, poxa, um aluno desse poderia acompanhar um advogado tranquilamente. Não é porque ele é bom em tudo, não. É porque ele é bom naquela atividade, porque ele se preparou. Se vocês forem ver os debates no YouTube ou em júri, vocês vão perceber que tem ali momentos brilhantes de desempenho de alunos, né? Dignos assim de exercício da profissão. Mas ele só consegue aquilo depois que ele treina, né? Tá bom? Beleza? Beleza. Cumprimos aí a nossa tarefa. Aí eu espero de vocês, tá? O nome dos integrantes das 4 equipes, né? A equipe 1 aí, pelo que eu vi, já está formada aí, a equipe do Bruno, falta as outras equipes. Eu vou colocar agora no grupo, tá? O nome aí, para que vocês possam complementar. Tá? Eu vou colocar e vocês vão só colocar o nome da galera. Beleza? Lá vai aqui na... Ô, professor, quando vão ser lançadas as outras notas? Eu tô atrasado mesmo, tá? Peço até desculpas aí.
Mas eu estou me esforçando para poder lançar essa semana e eu tenho um prazo só até amanhã para poder lançar essas notas, tá? Então tá aí, gente, no nosso grupo da noite, tá? O nome aí para que vocês possam completar. Quem não estiver entendendo porque não está participando da aula, aí vocês podem explicar aí para eles, ou, que é o mais acertado, eles podem assistir essa aula depois, quando eu liberar o link no YouTube. Tá bom? Ok? Ok, boa noite, professor. Então, obrigado aí pela parceria, tá? Pela troca aí de informações, de dúvidas, porque é isso que enriquece, né, esse nosso momento. Então, boa noite aí. Fiquem bem, né? Se dediquem, que quanto mais vocês se dedicam, melhores profissionais vocês serão, tá? Então, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, prof. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, tudo de bom.